Nos coloquemos na presença do Deus unitrino. Diga comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o povo de Deus se reúne na presença do Deus que é Pai de amor, o Pai que ama, o Pai que cuida. Então coloque-se aí. Vamos nos colocar na presença do Deus Pai, permitindo que Ele nos olhe, permitindo que Ele nos visite com seu amor, sua misericórdia, sua bondade, seus cuidados. Permitindo que Ele entre em nossas vidas, mas também entre em nossas casas e que Ele possa olhar tudo que trazemos conosco, tudo que temos conosco. Deixe Deus entrar na sua vida e na sua casa, visitando o quarto dos seus filhos, visitando o seu próprio quarto, o quarto do casal, visitando os espaços da casa. Vai apresentando a sua casa, os espaços da sua casa para Deus, Pai, e vai dizendo: esta é minha casa, Senhor. E eu estou pedindo, permanece nesta casa, porque esta casa é propriedade tua. Eu declaro que esta casa, ó Pai, é propriedade tua, por isto fica conosco. Da mesma forma, convida Jesus. Diga para Jesus: não fique do lado de fora, Senhor. Lá em Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta e bate. E aquele que abre a porta, ele entra. Neste momento de oração, vamos abrir a porta para Jesus entrar. Vai mostrando também a casa para Jesus, vai dizendo: Jesus, reina, tu que és rei, reine na minha casa. Tu que és rei, vem reinar na vida da minha família. Tu que és Salvador, salva a minha casa, salva a minha família. De forma particular, apresente para Jesus aquele filho, aquela filha, talvez um marido, talvez a esposa, que esteja precisando de um encontro pessoal com Jesus, precisando de salvação. E fala para Jesus: salva o meu filho, salva a minha filha, salva o meu casamento, salva a minha família. E fala para Jesus: fique aqui na minha casa, faz morada na minha casa, porque esta casa pertence a ti. Chame o Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Divino, vem força do alto, vem alma da igreja e fica aqui na minha casa para santificar a minha casa. Fica aqui na minha casa, Espírito Santo, para restaurar as relações aqui dentro da minha família. Fica aqui dentro da minha casa, Espírito Santo, para nos encorajar, para nos animar, nos fortalecer com a tua presença, com a tua força. Fica conosco, Espírito Santo, e nos revela tudo que é do reino de Deus. Fica conosco, Espírito Santo, aqui dentro desta casa e nos unge com a tua graça e o teu poder. E na presença da Trindade Santa, que agora está na nossa casa, lembre-se, entregamos a nossa casa, abrimos a nossa casa para a Trindade Santa entrar. E na presença da Trindade, vamos entregar tudo que estamos vivendo, tudo que projetamos, tudo que sonhamos, tudo aquilo que ainda nos preocupa, nos angustia, entreguemos nas mãos do Deus Pai. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A palavra do Senhor tem sentido, e eu vou ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se.
Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo um tempo de perseverança na fé, na oração e abertos a todos os sinais que Deus nos der. É o tempo do advento, é o tempo da expectativa. Estamos nos preparando para o Natal de Jesus, que está chegando. Esta preparação para o Natal, que é o nascimento de Jesus, nos remete à primeira vinda de Jesus. Mas este tempo do advento nos remete à segunda e definitiva vinda de Jesus. Por isso, o tempo é de perseverar na fé, na oração e atentos e abertos a todos os sinais que Deus vem nos dando. E quantos sinais temos vistos nos últimos tempos. Hoje vamos meditar Mateus 15, de 29 a 37. A palavra de Deus diz no versículo 29 do capítulo 15 de Mateus: Então Jesus está aí às margens do mar da Galileia, sobe a montanha, senta-se e olha o detalhe do Evangelho. Numerosas multidões aproximaram-se dele. Numerosa multidão aproximaram-se de Jesus, levaram consigo, coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. E os colocaram aos pés de Jesus. Aqui um ensinamento para nós. A multidão vai até Jesus, claro, vai para ouvir, vai para ver, talvez até por questão de curiosidade, todos estão falando de Jesus já naquela região. Então a multidão vai. E aqui está dizendo que são numerosas multidões, e elas trazem consigo e colocam aos pés de Jesus coxos, aleijados, cegos e muitos outros doentes. Nós precisamos aprender com esse texto bíblico a colocarmos aos pés de Jesus tudo o que vivemos. Se temos situações de doenças, coloquemos aos pés de Jesus. Se temos situações de sofrimento, de dor nas relações, nos relacionamentos, sejam familiares, sejam no trabalho, coloquemos aos pés de Jesus. Se estamos passando por dificuldades na área financeira, por exemplo, com dificuldades financeiras, coloquemos aos pés de Jesus. Seja o que for, nós nos aproximamos de Jesus para ouvir a sua palavra. Nos aproximamos de Jesus porque cremos nele, mas nos aproximamos de Jesus para colocar aos seus pés aquelas situações que nós sabemos que ele pode cuidar, que ele pode mudar, que ele pode fazer milagres. Era assim que a multidão estava indo buscar Jesus. E o texto diz de forma muito concreta: e Jesus os curou. A multidão leva os doentes,
coloca aos pés de Jesus e Jesus os curou. A todos. Aqui não diz que Jesus deixou de curar este ou aquele. E Jesus os curou. E o que acontece? Estão lá no alto da montanha e agora estão vendo os mudos, aqueles que eles levaram mudos, falando. Agora eles estão vendo os aleijados sendo curados. Eles estão vendo os coxos andando. Eles estão vendo os cegos enxergando. O louvor toma conta daquela multidão ou das multidões que estão ali. E o texto bíblico diz, e glorificavam o Deus de Israel. Começaram a glorificar, e é para glorificar. Outro aprendizado para nós. Se nós temos certeza que temos um Deus cuidando de nós, cuidando dos nossos interesses, cuidando das nossas famílias, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa vida, precisamos glorificar Jesus Cristo, glorificar o Pai, glorificar o Espírito Santo, glorificar o Deus unitrino. E essa multidão tem motivos para glorificar. Levaram mudos, os mudos agora estão falando. Levaram os cegos agora estão vendo. Levaram os aleijados estão curados, os coxos estão andando. Aí é momento de dar muita glória a Deus. Deve ter sido um grande louvor lá no alto daquela montanha aonde foram buscar Jesus. Depois deste momento de cura, de libertação, deste momento em que aquelas multidões viram o poder e a autoridade de Jesus para mudar todas as coisas, para mudar as circunstâncias, Jesus vai chamar seus discípulos. Olha a fala de Jesus. Eu tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Esse é Jesus. Se queremos falar de Jesus, falemos do Jesus que cura, que liberta, mas do Jesus que olha para o povo e tem compaixão. A sensibilidade de Jesus. Jesus chama os discípulos e diz, eu estou com compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. A multidão já estava seguindo Jesus há 3 dias. Para onde Jesus ia, a multidão ia atrás. A gente fica imaginando esta cena. E olha a outra expressão de Jesus. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Jesus é aquele que tem compaixão da multidão que tem fome. Jesus é aquele que não despede os que estão com ele de mãos vazias, de barriga vazia. Aqui, Jesus não quer despedi-los com fome, preocupados que eles possam desmaiar pelo caminho. Então ele quer alimentá-los. Jesus é aquele que alimenta a multidão. Logo no capítulo 14, anterior a este evangelho, teve a primeira multiplicação dos pães feito por Jesus. Jesus também multiplicou os pães, deu para as multidões. Sobraram 12 cestos, mas diz que Jesus alimentou quase 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E aqui Jesus novamente vai fazer o gesto de multiplicar os pães. Versículo 33 do capítulo 15 de Mateus, os discípulos disseram, onde vamos buscar neste deserto, então eles estão numa região deserta, tantos pães para saciar tão grande multidão? Quer dizer, além de estar no deserto, a multidão é grande. Onde vão arrumar tantos pães? Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, temos 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 peixes e os pães, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Jesus, quando ele pergunta, quantos pães tendes? E eles respondem, 7 pães e alguns peixes. Jesus nos pergunta também, o que vocês têm? É sobre o que vocês têm, é usando do que vocês têm que eu vou fazer o milagre acontecer. Isso vale para nós. O que você tem, o que eu tenho para oferecer para Jesus? Dizer, olha, isto é o que eu tenho. Eu não tenho mais do que isto. E Jesus toma aquilo que nós temos e multiplica e faz um milagre. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho nada para dar. Tem sim. O pouco que você tem, como é o pouco
que está aqui nesta montanha, diante de tantas pessoas, ali só tem 7 pães, ali só tem alguns peixes. É com este pouco que Jesus vai fazer o milagre. Se o meu pouco, se o seu pouco, nós que cremos no Cristo, nós que recebemos o ensinamento, ame o seu irmão como você se ama, então o meu pouco, o seu pouco e o pouco de tantos e tantos faz a multiplicação acontecer. E aqueles que estão passando fome e aqueles que estão passando por necessidades podem ser alimentados. É Deus usando do meu pouco, do seu pouco e de tantos outros poucos para cuidar, para alimentar a multidão, o povo do qual Ele tem compaixão. Então não vamos nunca dizer, eu não tenho o que oferecer. É pouco que eu tenho para dar. É com este pouco que o Senhor vai fazer a multiplicação acontecer. E foi o que aconteceu aqui. Jesus pega os 7 pães, os peixes, dá graças ao Pai, parte os pães, e aqui tem um detalhe, e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Por que Jesus mesmo não deu? Não, ele abençoa, ele parte, ele entrega aos discípulos, os discípulos dão às multidões. Porque esta é a missão daqueles que seguem Jesus. Eles e aqueles que são vocacionados, chamados a dar o pão. E que pão é este? O próprio Jesus. Hoje, este pão continua sendo dado. Quem dá este pão hoje? Se você for nas celebrações eucarísticas, você vai ver que quem dá este pão é o sacerdote. Que ali, o sacerdote, ele representa o Cristo. O sacerdote faz todos esses gestos. O sacerdote ensina. Então, quando nós vamos às celebrações eucarísticas, nós vamos ver isto aqui acontecendo. O povo está reunido, a multidão está reunida. A ideia é que a multidão está ali para ouvir Jesus. Então, a multidão está reunida, está sentada, a palavra é anunciada. Então, nas celebrações nós temos a primeira leitura, temos o Salmo, depois temos a segunda leitura, temos o Evangelho, que é o próprio Jesus falando com a multidão. Depois tem o momento da oferta. Aqui a oferta foi dos pães e os peixes. Vem a bênção sobre esta oferta, que acontece na celebração. Depois vem a partilha, a comunhão, a partilha daquilo que foi abençoado. E aí o sacerdote, junto com os ministros, distribuem os pães, dão os pães para a multidão que está ali naquela celebração. Este evangelho aqui é prenúncio, é um pré-anúncio da Eucaristia que nós celebramos. Depois que pães e os peixes são distribuídos, todos comeram. Quando Deus age, quando Jesus age, ninguém fica de fora. Todos comeram e todos ficaram satisfeitos. Sinal que não comeram um pãozinho, um pedacinho de peixe, não. Comeram para ficar satisfeitos. Nós precisamos estar na presença de Jesus com esta certeza. Quando estamos no banquete do Senhor, nós comemos e saímos satisfeitos, porque recebemos do pão da vida. E encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram, que aqui é uma outra ideia. Nesse tempo que joga-se tanta comida fora, o Evangelho nos ensina que precisamos cuidar do que sobra. Não desperdiçar, porque tem muita gente passando fome. E se nós formos trazer para as celebrações, para a celebração eucarística, pão que sobra, que é o pão eucarístico, que é o corpo e o sangue de Jesus, é reservado, é guardado no sacrário para o próximo momento em que a multidão vai se reunir com fome de Jesus e esse pão vai estar ali para alimentar a todos. Oremos, nos coloquemos na presença de Jesus. O texto de hoje diz que a multidão seguia Jesus há 3 dias. O texto diz que a multidão levaram até Jesus doentes, coxos, cegos, aleijados, mudos, e colocavam essas pessoas aos pés de Jesus. Neste momento, Jesus, nós nos colocamos aos teus pés. Neste momento, Jesus, nós colocamos nossa família aos teus pés. Neste momento, Jesus, nós colocamos
todas as situações e as pessoas que estão envolvidas com a nossa vida aos teus pés. Neste momento nós colocamos nossas dores aos teus pés, nossas angústias aos teus pés, nossos sofrimentos aos teus pés, nossas preocupações, tudo nós colocamos aos teus pés. E a palavra diz, Jesus, que tu curou a todos. E nós pedimos neste momento de oração, toca, Senhor, em cada um de nós que está agora em oração. Toca, Senhor, nas intenções que trazemos neste momento de oração. Eu trago a minha casa, trago a minha família, eu trago o meu trabalho, eu trago as pessoas que se confiaram em minhas orações. Eu estou intercedendo por muitas pessoas que pediram orações, então eu também trago essas pessoas e coloco aos teus pés, pedindo, cura, Senhor, cura. Aquela multidão, quando levou todas essas pessoas fragilizadas, machucadas, pobres, doentes e colocaram aos teus pés, é porque tinham a certeza que tu agirias e tu agiste, curando a todos. Então eu trago aqui e coloco aos teus pés muitas pessoas que pedem oração, mas quero colocar agora aos teus pés a minha fé em ti, a minha fé na tua palavra, a minha fé na tua presença, a minha fé nas celebrações eucarísticas, nos sacramentos, onde tu te dás a nós. Toca em nós, nos cura, nos alimenta. Muito obrigado, Jesus. Tu não despedes aqueles que vêm em tua procura com fome. Tu és o Deus da compaixão. Tu mesmo disseste aos teus discípulos, eu estou com compaixão desta multidão. Olha para nós, olha para este mundo. Eu tenho certeza que quando tu olhas para o mundo com tanta fome, tanta divisão, tanto sofrimento, tanta doença, tanta guerra, tu te enches de compaixão. Neste momento, Senhor, socorre o teu povo, socorre o mundo com a tua graça, com o teu amor, com a tua autoridade, com o teu poder. Não despeça, Senhor, os que estão com fome de ti, vazios, de mãos vazias. Que todos, Senhor, possam fazer um encontro contigo, que todos que te buscam possam ver, ouvir e receber de ti toda a graça, toda a bênção, todo o milagre. Aqueles que te buscarem com fé, que possam ser favorecidos, Senhor. E aqueles que também não têm uma fé tão viva, mas se forem ao teu encontro, que recebam de ti toda a graça, toda a bênção, todo o favor, todo o milagre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. Obrigado porque tu caminhas conosco. Obrigado porque nada passa desapercebido ao teu olhar amoroso e compassivo. Faz-nos homens e mulheres capazes também de compartilhar. Faz-nos homens e mulheres capazes também de fazer a multiplicação dos pães acontecerem. E faz-nos cuidadosos com aquilo que temos, que não desperdicemos. Enquanto muitos não têm, que não desperdicemos, que sejamos cuidadosos com os dons que tu nos dás e que saibamos compartilhar os dons, os bens que tu nos dás, em favor da multidão, desta multidão que vem em busca de ti, pedindo bênção, graça, milagres e querendo ser alimentada e tocada por ti. Obrigado, Jesus, por este momento de oração. Obrigado por estarmos aqui ouvindo a tua palavra e sendo provocados pela tua palavra. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ficando por aqui. Vamos continuar deixando que esta palavra produza efeitos dentro de nós. E quando formos à Eucaristia, da próxima vez, lembremos desta palavra, deste momento vivido por Jesus e com esta multidão toda. Fique com Deus. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, e Ele há de querer. Então, até lá.